Já se inscreveu no canal? Bora se inscrever, gente. Eu conto com você. Você que está se inscrevendo, muita gente está chegando aqui, muito obrigado, de verdade. Você que ainda não se inscreveu, é só o que eu peço, beleza? Bora falar do Corinthians e atualizar a situação do mercado da bola, tudo que está acontecendo no clube. Tem estreia no Campeonato Paulista no fim de semana. O Corinthians precisa enviar duas listas, né? Todos os clubes. Uma lista com 26 nomes, até 26 nomes, e a outra com nomes ilimitados, desde que formados na base, né? Ou seja, é aquela lista da base que o clube pode inscrever quem quiser, a hora que for, para poder colocar no Campeonato Paulista. Vamos falar sobre outros reforços e possibilidades, né? O Mateuzinho já está em São Paulo, já está realizando exames, já está tudo certo com ele, resta apenas a oficialização. Aquilo que a gente falava, né? Gustavo Henrique está tudo ok, resta o anúncio oficial, aconteceu 2 dias depois. Mateuzinho a mesma coisa, pode ser até que nessa quinta-feira, no máximo na sexta, ele seja oficializado como lateral direito do Corinthians para disputar a posição com o Fagner e ser uma alternativa de elenco para o técnico Mano Menezes. O Pedro Raul, falei para vocês no vídeo recente, que era intenção do Corinthians em contar com ele. Na verdade, um negócio de ocasião, né? Foi oferecido, o Cifuti gostou, o Mano Menezes se interessou para ser uma reserva para o Yuri Alberto, um cara que hoje não tem no elenco, já que o clube vendeu o Felipe Augusto para o Cercle Bruges da Bélgica. O fato não é um jogador barato. O Toluca do México, que até não está aproveitando muito ele, ou ele não está com números muito bacanas por lá, pagou 24 milhões de reais para tirá-lo do Vasco, 5 milhões de euros. Então, assim, o Corinthians, para conseguir contratar, primeiro fez uma consulta, né, para ver qual a situação, não fez uma proposta oficial, mas o ideal, o Corinthians entende, seria um ano de empréstimo com um valor fixado, uma opção de compra. Só que o Toluca não pretende, pelo menos inicialmente, negociar dessa forma, quer recuperar o dinheiro investido, e aí fica caro. Então é por isso que o negócio pode não ir para frente. Se houver o entendimento do jogador que conseguiu uma liberação, porque ele quer voltar para o Brasil, quer jogar no Corinthians, ou o Toluca entender que daqui a pouco é bom negócio, né, se vender por um valor menor, ou emprestar, mesmo que remunerado, para depois um valor fixo e tudo mais, para ver se ele ganha a rodagem, bom, aí o negócio pode sair. O Corinthians está tentando algo nesse sentido. Proposta ainda não foi efetivada. Existe apenas uma análise, por enquanto, interna de que pode ser um jogador a ser contratado, dependendo do molde do negócio, para ser o reserva do Yuri Alberto. Agora sim a gente fala de um reforço que pode acontecer, mas por enquanto ele está sendo monitorado, que ele está sendo tentado, que ele está sendo... o Corinthians está verificando a situação, porque assim, ele tem contrato até 2025, eu estou falando de Igor Coronado, meio-campista brasileiro de 31 anos que joga no Al Ittihad da Arábia Saudita. A questão o Marcelo Gallardo chegou no Al Ittihad, está fazendo várias mexidas, várias trocas, para liberar, inclusive, para outros estrangeiros, eles têm um limite por lá. O Marcelo Groy, por exemplo, é um cara que é ídolo da torcida, que jogou anos por lá, e, de repente, o Gallardo chegou lá e barrou o Groy. E existe uma tendência de rescisão de contrato do Groy, inclusive foi especulado no Grêmio para voltar, mas a coisa não aconteceu, até porque ele não conseguiu rescindir ainda. Isso não é muito simples, e aí já indica o que eu vou falar agora nesse sentido. O Igor Coronado está nessa linha, numa barca que pode não ser aproveitado pelo Al Ittihad, só que aí ele precisa rescindir o contrato, ele precisa se liberar no mercado para poder assinar com qualquer outro clube. Repito, ele tem contrato até 2025 e ganha, na conversão, um salário próximo de 2 milhões de reais. É um brasileiro que só fez carreira na Europa. Ele, com 15 anos, já foi lá para a Inglaterra e surge no Milton Keynes. Depois ele joga num clube suíço. Depois ele para na Itália, joga em 2 clubes, um deles no Palermo. Depois ele vai para o Sharjah dos Emirados Árabes Unidos. E agora, recentemente, desde 2021, estava no Al Ittihad da Arábia Saudita. Só que agora rolou esse boom, né? Até o Benzema está querendo sair de lá, enfim. Mas esse boom de vários estrangeiros, vários jogadores renomados, e o técnico Marcelo Gallardo resolveu fazer a limpa, ele pode ficar livre. Gente, o negócio é o seguinte, é um baita jogador, mas assim, belíssimo jogador, que não atuou em grandes mercados, mas se você pegar as características dele, é aquele cara do passe, sabe? Do passe açucarado, do penúltimo passe, da bola enfiada para o atacante fazer o gol. Ele tem finalização também, mas ele é distribuidor de jogo, ele é distribuidor de assistências, ele tem uma visão de jogo absurda, ele é técnico assim num grau que assim, óbvio que ele jogou, repito, em mercados que a gente não tem um grande nível comparativo,
mas eu gostaria de ver esse cara jogando no futebol brasileiro. Gostaria. Primeiro porque ele é brasileiro, ele tem aquele refino técnico do brasileiro. E depois porque ele é muito técnico, cara. Ele é muito qualificado nessa bola. E o que pode pegar é que o Corinthians já tem o Rojas, já tem o Garro, já tem o Matheus Araújo, já tem jogadores para a função. Mas assim, o Corinthians precisa de elenco, precisa reforçar também o seu grupo e claro que depende do molde do negócio, né? A gente está falando de um cara caro, valorizado, que tem contrato. Então, dependendo de como acontecer a situação, o Corinthians pode sim contratar o Igor Coronado. A gente vai ter que aguardar. E para fechar, só para a gente falar aqui sobre essa questão do Moscardinho, né? Avançou nas últimas horas a negociação PSG e Corinthians. O Augusto foi muito bem nos bastidores, politicamente, fazendo pressão, dizendo que ia pedir ele de volta, porque agora o Paris Saint-Germain deve assinar esse contrato, né, garantindo que o Corinthians vai receber esse valor, inclusive uma possibilidade de antecipação, uma primeira parcela já agora nesse primeiro semestre, porque a ideia do Paris Saint-Germain era só depois da cirurgia, recuperado, não sei o quê, assinar com ele lá em julho e o Corinthians receberia apenas em agosto. O Duílio, quando entrega a venda do Moscardo para o Augusto, ele coloca como garantia de que o clube ia ter esse dinheiro já no primeiro semestre. E isso não aconteceu. E aí o Augusto entende que poderia vender o Moscardo por mais, mas tentou melhorar o negócio o máximo que ele conseguiu, e ele conseguiu uma parte, né, inclusive amealhando uma porcentagem do próprio jogador. Ele faz a venda, só que ele quer o dinheiro. E aí o PSG volta atrás, aí o Augusto faz a pressão, aquele checkmate dizendo, beleza, então traz ele de volta que eu recupero ele aqui e eu vendo para outro clube depois por um valor maior. Aí o PSG, opa, vamos fazer o negócio, tudo mais por aqueles moldes que a gente tinha acertado, e aí com isso o Corinthians deve receber uma parcela já próximo aí, depois da assinatura do contrato. Então, foi uma vitória política já nos bastidores do novo presidente Augusto Melo. Informações do Timão, aquela repassada para não deixar você perder nada, para deixar você atualizado. Para isso, você tem que estar inscrito aqui no canal. Eu posto vídeos diários aqui, muitos conteúdos, conto com a sua audiência, conto com o seu like e também com a sua inscrição. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau.